Sobre uma teoria que vai revolucionar o conceito de cidadania na escola. Vamos chegar aqui, meu querido Alisson. Muito bom dia. Bom Se dia. abanca aí, meu irmão. Obrigado, professor. Você é do tempo que tinha cadeira na calçada em Teresina ou não? Sou desse tempo ainda, que nós tínhamos o prazer de sentar na porta de casa e desfrutar da companhia de algumas pessoas num longo e agradável com um papo que transcorria horas e horas. O Jaime Lerner, quando chegou a Teresina, percorreu a periferia de Teresina com o Silvio Mendes e disse: a coisa mais bonita que ele viu em Teresina foi justamente pessoas sentadas, famílias inteiras, vizinhos conversando sobre os mais diversos assuntos. Infelizmente, a violência nos escorraçou, ocupou as praças, ocupou as ruas e agora nos mantém presos em casa. Mas o assunto aqui é outro. Olha o que esse cidadão está lançando. O Alisson é doutor em comunicação visual, está lançando esse livro. O título é um tiquinho complicado, é uma coisa nova, pelo menos para mim, Comunicação e Informação de Cidadãos. Meu irmão, televisão, o tempo é meio curto, mas traduz isso aqui em poucas palavras para o leitor de casa, qual o sentido dessa nova proposta pedagógica? A educomunicação, professor Sinés, é a utilização das ferramentas de comunicação no processo de educação, ou seja, de formação dos novos cidadãos. Nós sabemos que hoje as pessoas passam por um processo excessivo de informações em que muitas vezes elas não conseguem decifrar, entender aquilo. Então é necessário que os novos professores, assim como também os comunicadores, eles saibam utilizar essas ferramentas para informar e formar esse cidadão. É nesse sentido que esse livro traz uma discussão que já está acontecendo há algum tempo na Europa e que agora também começa a ganhar força aqui na América Latina e no Brasil, que é formar cidadãos mais conscientes, mais críticos, a partir do uso dos meios de comunicação. O computador na escola, sem que o professor conheça os meios de bem informar a meninada, não contribui em nada não é? Essa ideia é totalmente coerente, professor. Na verdade, não interessa instrumentalizar o espaço físico se o ser humano ele não for preparado para essa realidade. Ele tem que saber como manusear. E o que nós propomos é justamente essa ideia de que é necessário conhecer antes de utilizar. Caso contrário, nós não teremos habilidades, competências para utilizar um computador, um celular, um filme, qualquer recurso de comunicação. É preciso primeiro formar para a partir daí se planejar, criar estratégias em que o aluno possa ser o maior beneficiado. Nós estamos começando um projeto lá em São Renato chamado Pagando com Cidadania. Um bom título, né? Pagando com Cidadania. A Vara do Trabalho multou uma empresa que explorava o trabalho infantil em São Renato e esse dinheirinho, R$41 mil, foi aplicado numa escola da periferia da cidade. Nós estamos levando teatro, dança, xilogravura, pintura, uma série de cursos e aulas de computação, matemática e português para os professores. Na escola havia 10 computadores. Nenhum professor tinha acesso a esta sala e os alunos muito menos. Ou seja, para que diabo servem 10 computadores numa escola de periferia se nenhum dos agentes que poderiam participar daquilo tem acesso? Isso é inútil, não é, meu irmão? Totalmente. Na verdade, muitas vezes as ideias que os professores têm, elas são muito mais ricas e geram resultados melhores do que um aparato. O aparelho tecnológico ele só tem sentido quando ele é de fato bem utilizado, bem empregado. E para isso é necessário que as pessoas conheçam. É bem simples, professor Sinés, nós observarmos. As pessoas hoje lutam, algumas pessoas, por ter um aparelho telefônico muito moderno. Custa uma fortuna, ele poderia propiciar uma série de vantagens e você não sabe usar absolutamente nenhuma, a não ser fazer uma autofoto para postar no Face. Quando? Quando? Fotos muito mal feitas, né, meu irmão? Na verdade, a gente nota, professor, que hoje em dia os valores dentro da sociedade, eles se inverteram muito. As pessoas lutam pelo ter e não mais pelo ser. E o que a gente está propondo é que a cidadania vai fazer com que nós, estudantes, professores, as pessoas comuns, possam saber atuar melhor nas suas futuras profissões. E isso começa lá na base, no ensino mais superficial, aquele que a gente ainda está começando a vida até a fase mais avançada na universidade. Então, a gente está propondo uma discussão acerca desse assunto com base em ideias que já foram consolidadas e apresentadas em algumas realidades. Alisson, tem uma coisa que me preocupa muito no Brasil.
a capacidade que nós temos de corromper semanticamente as palavras. Ou seja, nós esvaziamos a palavra do seu verdadeiro sentido e passamos a utilizá-la de forma leviana. Cidadania é uma delas. Tudo no Brasil hoje é cidadão. É a cadeira cidadã, não é a postura cidadã, é a conduta cidadã. Mas se você perguntar a quem está teorizando sobre isso, o que significa cidadania, seguramente a pessoa não vai saber muito o que dizer, não. É verdade? É verdade. Na verdade, as palavras, elas possuem muita força. E quando mal utilizadas, elas acabam sendo vulgarizadas e empregadas com sentido totalmente distorcido. Então, é importante que a gente entenda que cidadania, responsabilidade social, marketing cultural, esses conceitos que são muito de moda, eles precisam ser primeiro compreendidos para somente depois serem repassados. A ideia de cidadania que a gente coloca nesse livro é quando o cidadão ou o ser, ele antes de adotar um procedimento, uma postura prática, ele é capaz de refletir sobre aquilo e tomar aquela decisão com base nessa capacidade autônoma de dizer: eu quero fazer, eu sei fazer, eu posso fazer. Então, é dentro dessa lógica que a gente está trabalhando os conceitos de comunicação e educação de maneira associada. Tem uma coisa que também me parece muito curiosa. O MEC, o governo brasileiro, do modo geral, vem fazendo um esforço enorme com os chamados, para aplicar em sala de aula, os chamados temas transversais. Seria ecologia, ética, cidadania, esses conceitos deveriam permear todas as disciplinas, passando de uma para outra. Eu te pergunto, como exigir que um cidadão que mal consegue ministrar aulas magras da disciplina dele se aproprie dessas informações para passear com alguma desenvoltura? Ou seja, como é que um professor que mal domina matemática ou português pode colocar ecologia, pode colocar ética, pode colocar cidadania dentro das aulas? É muito difícil, professor. E isso não é uma realidade apenas do ensino na fase inicial, ensino infantil, fundamental e médio. Isso também acontece nas universidades. Por exigências, muitas vezes, curriculares, as instituições superiores, elas são obrigadas a colocar todos esses temas e alguns outros que também são de moda, a gente sabe que passa com o tempo. Agora, as questões afrodescendentes são muito incluídas aí, só que é necessário, primeiro, que os professores, eles passem por um processo de qualificação, de atualização, e também é necessário que seja feita uma reforma significativa nesse currículo. Porque muitas vezes essas discussões elas não podem ou elas não conseguem acontecer de uma maneira transversal. E aí é necessário que se tenha o tratamento devido, adequado, caso contrário a gente corre o risco de só fazer de conta que está abordando esse assunto. Alguns críticos de direita, me perdoem usar a expressão de direita, que hoje não faz muito sentido em lugar nenhum do mundo, mas alguns críticos com uma tendência mais à direita afirmam que a escola está politizando, entre aspas, demais, ensinando de menos. Ou seja, essa preocupação com afrodescendente, com a revisão da história, com a supervalorização do oprimido, essa coisa faz com que o aluno se encharque de conceitos mal assimilados e a utilidade disso é zero. Procede essa crítica? Ou... Procede também, professor. Inclusive, é uma visão bem atual, porque hoje existe uma tentativa muito grande de, no processo de educação, de ensino-aprendizagem, interferir de maneira muito direta com correntes ideológicas partidárias. Isso é terrível, né? Isso é muito ruim. E o maior prejudicado sempre será o aluno que está em processo de formação, que ele está fervilhando, ele ainda está assimilando. E se ele sofre esse tipo de influência, interferência, consequentemente, a percepção que ele vai ter de todos esses temas vai ser uma percepção também enviesada. Consequentemente, ele precisa ter estímulos para mais adiante romper com essas ideologias que foram impregnadas na sua própria formação. Bom, primeiro você encharca o cidadão de conceitos equivocados, rasteiros e confusos, depois ele vai sofrer para limpar isso e começar a formar a própria opinião. A Luana já está por aí? Luana, mas antes, pessoal, onde é que se encontra esse livro? Em que lugar? Quem tem interesse? Olha, a tese, eu não li o livro, me parece fascinante. Onde é que se encontra esse livro, professor? O livro é do Comunicação e Informação de Cidadãos. Ele está disponível em algumas livrarias da cidade. Pode falar o nome, não tem problema não. Pode. É possível na Livraria Anchieta, na Livraria Argumento, na Livraria Universitária. E, além disso, também eu posso disponibilizar diretamente. Basta me encontrar nas redes sociais, Alisson Dias Gomes, e eu tenho como repassar esses livros para os interessados. Muito bem. Agora sim, Luana, traga aí uma caneca para o Alisson beber uma água em casa.
Lembrando desse programa aqui. Obrigado. Maravilha, viu? Pedrinho, agora traga Coca-Cola. Coca-Cola? Aqui se toma Coca-Cola? Agora é Coca-Cola ou é cajuína da melhor qualidade? Traga uma cajuína aí, Pedro. Isso. Vê como ele veio elegante e atenção você, professor. Tá vendo aí? Obrigado. Pedro é isso aqui. Sucesso às suas teorias e à educação dele.